feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. No dia 27 de julho, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo Credit Suisse Hedging Grifo, fundo com 314.356 cotistas. Felipe Ribeiro falou do queridinho, esse é o queridinho do tijolo hoje em dia, né? O CSHG. HGLG, né? Bom, fato relevante, o fundo comprou indiretamente um galpão e parte de um condomínio logístico, ambos foram vendidos pela Log Commercial Properties, que é uma companhia aberta, né, listada em bolsa, e estão localizados em Betim, Minas Gerais. O preço atual total das duas aquisições é de R$ 453.436.254. O fundo ainda não desembolsou nenhum valor e não receberá aluguéis até a conclusão dessa transação, que depende de condições precedentes. Parece que está acabando, e esse era mesmo as últimas palavras do fato relevante. Mas eu joguei para cima, tem muito mais coisa que a gente vai ver aqui, fora a entrevista com o gestor, fora o fato relevante da vendedora e fora uma surpresinha que eu deixo para depois. Então, continuando. Um dos imóveis é o Log Betim 2, que é um BTS, um Build to Suit, uma construção sob medida monousuário, ainda em construção e totalmente locado para uma empresa de grande porte, que tem área, e o imóvel tem área bruta locável de 95.730 metros quadrados. Terá, né, quando pronto. O preço será de R$ 244.327.860, que equivalem a R$ 2.552 por metro quadrado. Vai ser corrigido por INCC. INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. Por que vai ter essa correção? Porque ele está em construção. Então, o índice utilizado, né, como proxy de inflação na construção civil é o INCC. Então, por que não usa IPCA, Arthur? Porque o INCC, historicamente, é maior do que o IPCA. Em média, 3 pontos percentuais acima do IPCA. Então, teria um descasamento aí. O construtor está gastando e os preços estão subindo, não a INCC subindo a mercado, mas o índice que é utilizado é o INCC quando os ativos estão em construção. Continuando. Então, ele vai ser o preço ajustado pelo INCC, corrigido pelo INCC, desde julho de 22 até 15 de outubro de 22, ou até a entrega do imóvel, o que acontecer primeiro. E o acordo prevê um ajuste que será apurado no momento da entrega e que acrescentaria cerca de 5.138.469 no preço. Não está explicado o ajuste, eu também não perguntei para o Augusto, mas vai vir outro fato relevante ainda quando concluir a operação. Depois, o pagamento desse imóvel vai ser em 3 tranches. R$ 166.902.762 na data de assinatura da escritura, que ainda não aconteceu, R$ 37.871.469 em até 12 meses após o primeiro pagamento e sujeito ao cumprimento de condições precedentes. O valor será reajustado por IPCA, que foi previsto em 5,26 nesse período de 12 meses, sendo que a variação diferente da prevista levará a um ajuste no preço. Então, quando chegar a hora de fazer esse pagamento dessa segunda tranche, o IPCA foi menor, lógico que o ajuste vai ser menor. O IPCA foi maior, o reajuste vai ser maior. Seguindo, a terceira tranche é de R$ 38.553.629 e vai acontecer em até 18 meses após aquele primeiro pagamento, também sujeito a condições precedentes, e da mesma maneira o valor vai ser reajustado pelo IPCA, que já foi previsto para esse período de 18 meses em 7,16 no período. Então, se for exatamente 7,16, já está, né, no preço, é isso que eu estou entendendo. Se for acima ou abaixo disso, vai ter uma correção, um ajuste no valor da terceira tranche. Depois, para este imóvel, tá? Para o Log Betim 2, para este imóvel, poderá ser estruturado um CRI, cedendo parte do contrato de locação e assim alavancando essa compra. Mas o fundo antes vai já convocou, na verdade, uma Assembleia Geral Extraordinária para que os cotistas aprovem a alavancagem. Então, o cotista vai dizer, quero alavancar, não quero alavancar.
Seguindo, o outro imóvel é o Parque Torino, que é um condomínio logístico, tem 8 galpões, estão todos locados para empresas de pequeno e médio porte e tem área bruta locável de 137.929 metros quadrados. O fundo vai comprar 47,88% desse empreendimento, sendo que 40% é da LOG. Então, o vendedor, a companhia, vendeu 40%. E 7,88% são de sócios que exerceram o tag-along, o famoso tag-along. O que é isso? Se você investe em ações, você já deve ter ouvido falar. O Ribeiro voltou, deixa eu colocar ele na tela também. Quem investe em ações já deve ter ouvido falar do tal do tag-along. Quando tem uma sociedade, se existe a previsão do tag-along, está acontecendo uma venda, e não é da totalidade das ações, mas eu, minoritário, eu quero ter o direito de vender as minhas ações na mesma condição, no mesmo preço, na mesma condição de pagamento e tudo mais. É um direito, não é uma obrigação. Tá? Se fosse obrigação, era outro nome jurídico para isso. Então é isso que estava acontecendo. O HGLG chegou lá para a Log CP e falou: compre 40% das ações da empresa que detém esse condomínio de galpões. A Log falou: beleza, negócio fechado, vamos em frente. Aí ela tem que avisar os outros sócios. Ó, então, estou fazendo esse negócio nessas condições. Se alguém quiser exercer o seu direito, o seu tag-along, a hora é essa. E mais, né, não sei quantos sócios, mas mais 7,88% da empresa foram, então, vendidas e o HGL já comprou. Vai comprar. O valor dessa compra vai ser de R$ 209.108.394, o que dá R$ 3.166 por metro quadrado. O pagamento também vai ser em 3 tranches, sendo o primeiro R$ 143.699.850 quando fechar a transação. Aqui não é o caso de escritura, porque o que está sendo comprado são ações de uma empresa. Então, quando fechar a transação, paga 144 milhões, praticamente. Depois, mais 32.412.358 em até 12 meses desse primeiro pagamento. Também vai ser reajustado pelo IPCA daquela mesma forma, que está previsto em 5,26 nesse período, sendo que, se for diferente disso, vão ajustar no preço. E uma terceira tranche de R$ 32.996.186 em até 18 meses, após o primeiro pagamento, né? E também previsto lá uma correção pelo IPCA, que já está previsto que seja 7,16 no período. Se for diferente disso, vão arrumar, obviamente, no preço para mais ou para menos. Então, esse é o fato relevante do HGLG. Daqui a pouco a gente vai ver a entrevista com o Augusto. Antes disso, deixa eu aproveitar para mostrar aqui, ó, que a Log Commercial Properties, que é a Log 3, LOGG3, também soltou fato relevante da operação. Então, mesmo para uma companhia e tal, foi uma operação grande o suficiente para eles reportarem fato relevante. Aí, eu não resumi tudo porque é muito parecido, embora bem mais enxuto. Quando a gente fala fundo imobiliário, tem muito mais detalhe, muito mais transparência. Fato relevante da Log, veja lá, totalmente enxuto. Não fala desse pagamento em tranches, coisa assim. Então, ó, além do que é igual, o que a Log coloca de diferente? Fala, estou vendendo, então vou falar o resultado da venda. Ó. As vendas foram tratadas conjuntamente, com margens similares por um valor total de 424.158 mil, isso você já sabe, que representa R$ 2.811 por área bruta locável, resultando em uma margem bruta média de 32,6% sobre o montante investido e 3,3% acima do NAV, Net Asset Value, ou valor patrimonial líquido. Então, o que ele está dizendo? A Log está falando para os seus acionistas. Assim como a gente vê aqui nas vendas do HGRU, ó, vendi a loja de Garça e deu 30% acima do valor, está mostrando aqui que ele também vendeu e teve lucro. A venda foi 32,6% acima do montante investido e 3,3% acima do valor patrimonial líquido. Então está reportando ao seu acionista que vendeu e que gerou um resultado positivo, embora isso seja nominal, não sei quando que foi comprado, coisa assim. Bom, eu vou já colocar uma entrevista com o Augusto, tem uns 15 minutos. Querem comentar alguma coisa? Ribeiro, principalmente você, que eu sei que está com o horário apertado. Não, conseguiu uma vara maior aí, tá? Então...
Como chama a patroa para a gente agradecer ao vivo aqui? Fernanda Naomi, a quem manda. Fernanda, ó, obrigado pelo alvará, fará um bem à nação dos fundos imobiliários. Não, o que eu vejo, né, assim, que a gente sabe que esse movimento do setor logístico ele está acontecendo, né? Não é o primeiro dessas negociações que estão saindo, né? Mas o que é mais interessante é a capacidade de algumas casas de fazer esses negócios e se posicionarem, né? Então esse que é o ponto que eu quero deixar, tá? Que é a capacidade de algumas casas de conseguirem fazer movimentação. Então não é sobre o fato relevante em si, mas sobre o fato de a qualidade da gestão, né? Conseguir fazer essas movimentações mesmo em momentos como o que estamos vivendo, né? De alta de juros, etc. Tá? Conseguiu captar e consegue alocar o capital, né? Isso vem da confiança do mercado, né? Quer comentar, Nodi? Bom, Ou se uma quiser coisa comentar, interessante, um ponto interessante é que os dois imóveis têm características diferentes. Um é um BTS monousuário e outro é alocado para empresas de pequeno e médio porte, usando o termo do próprio fato relevante, o que mostra, assim, a gente vê às vezes alguns fundos muito especializados em BTS, em operações build-to-suit, sale and leaseback, monousuários, etc. Teoricamente, que seria uma operação AAA, né, digamos assim, não só da qualidade do imóvel, mas da análise como um todo, etc. E o HGLG não. Pagando bem que mal tem, como diz a frase. Ou seja, você está num preço interessante, claro que a precificação para um é muito diferente da precificação que você vai usar para outro, não é a mesma BL, até porque não é o mesmo lugar, não é o mesmo perfil de inquilino, não é o mesmo perfil de imóvel, não é, mas neutraliza. Aproveitando, perguntando ao Ariel, que estava reclamando que meu microfone estava muito alto, eu baixei ele um pouquinho, por favor, no feedback. Eu sei, o meu computador tem o padrão de jogar o meu volume lá em cima, eu já tenho o tom de voz alto, então isso vai lá para o quinto dos infernos. Voltando ao assunto, então, para o pessoal do HGLG, né, da CSHG, não tem tempo ruim, não é assim, não vou comprar porque não vou. Bom, tendo preço, vamos embora, a gente conversa. Assim como também as vendas do HGRU. Se pagarem bem pelo valor, tá tudo à venda, tá tudo disponível. O Margato já deu entrevista, acho que até aqui no Fato Relevante, bom, mas já falou isso publicamente. Tendo preço, tem conversa, não tem nada do tipo, isso aqui eu não vou vender, etc. Pagando bem, que mal tem. Bom, Nádia, eu vou avisar que eu levei bronca do meu pai por causa do seu microfone, acredito eu. Falei assim, olha, às vezes assistindo lá o seu vídeo, o microfone o som de alguns convidados é bem mais alto e a sua voz é bem mais baixa, você precisa falar mais alto ou ajustar o seu microfone. Eu falo baixo sempre, ele me chama a atenção disso a vida inteira e permanece coruja também assistindo e chamando a atenção, tá? Vou tentar corrigir aqui, viu, pai? Obrigado pelo puxão de orelha. Bom, é o seguinte, vou colocar a entrevista com o Augusto, o Felipe aproveita 15 minutos, vai fazer um afago lá na patroa, tá bom? Mas não deixa de prestar atenção nos trechinhos, porque a gente sempre aprende muito com essas entrevistas, e você vai ver que tem um match com aquilo que você falou do mercado de papel. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Já deve ter gente se perguntando, o Bruno ou o Augusto? Augusto. Vamos lá, acompanha aí. Hoje quem vai comentar o fato relevante. Dei um pause aqui, esqueci de fazer um aviso. Vai ter 2 pequenas travadinhas nessa entrevista da conexão lá do celular do Augusto. Foi bem pequenininho, ele retomou na hora e tal. Não se espantem, a entrevista rola, o conteúdo é excelente. Seguindo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal.